Estar aqui nessa noite para esta 7ª aula dessa conferência sobre os dons espirituais. Hoje, na verdade, foi uma luta para mim estar aqui, porque fui cometido por uma gripe forte, podemos dizer assim, talvez eu até era gripeado, porque nunca foi tão forte como dessa vez. Então, na quinta-feira, sábado, fomos cooperar no Jarivatuba, domingo ali embaixo no Juquiá, e fui enfermo com febre, tossindo direto. Ontem cheguei em casa com uma febre muito alta, não pude nem vir para o ensaio, foi uma luta grande, mas pela misericórdia de Deus hoje já parece que está se dissipando essa gripe, e graças a Deus estou aqui pela misericórdia de Deus, lutei e o inimigo foi derrotado, amém? Nós vamos ler o nosso textuário que está no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4, e o versículo de número 10. 1 Pedro 4 e 10. A Bíblia diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Amém? Amém? Cada um administre o dom que recebeu de Deus. Se Deus te deu o dom de cura, administre esse dom com carinho. Se você recebeu o dom de profecia, faça isso com amor, visando sempre a necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Faça tudo para a glória do nosso Deus. 2, na próxima aula mais 2. Então, eu já falei sobre o dom da palavra sabedoria, sobre o dom da palavra ciência, falei sobre o dom de discernimento do Espírito, falei sobre o dom de cura e dom de milagre. Hoje eu vou ministrar sobre o dom da fé e dom de profecia. Na próxima aula eu vou falar sobre dom de língua e dom de interpretação de língua. A próxima aula será muito, podemos dizer, uma parte meio polêmica para a igreja, mas é para corrigir a igreja, porque isso era um problema na igreja de Corinto, e nós vamos aprender o porquê disso, que Paulo sempre pegou firme na questão de dom de língua e interpretação de língua. E hoje, então, nós vamos debater um pouquinho sobre o dom da fé, e vou falar um pouquinho também sobre o dom de profecia, que está mais na frente. Então, já que nós vamos falar sobre o dom da fé, é bom deixar claro para os irmãos que existem 4 tipos de fé. Alguns estudiosos que costumam ministrar sobre os 9 dons, eles colocam 3 tipos de fé, que é a fé natural, a fé salvadora, que é a fé comum, e também a fé sobrenatural, que é o dom do Espírito. Eu acrescentei ainda ali a fé temporária, e os irmãos vão entender o porquê que eu acrescentei a fé temporária na sequência. Na próxima página, nós vamos ver então o significado da fé natural, onde nós vamos começar. Então, a fé natural, ela se constitui num elemento puramente humano. Essa fé é daquele que crê que Deus existe, mas não crê o suficiente, não deposita confiança de que Jesus realmente pode realizar um milagre. Então, a fé natural, todas as pessoas praticamente têm essa fé. Deus já criou o ser humano com a possibilidade de crer em alguma coisa. Para isso ele criou o livre-arbítrio para o homem tomar decisões. Então Deus criou o homem com a capacidade de crer em algo. Então ele crê em alguma coisa. Então os irmãos vão entender que crer em alguma coisa não é você ter certeza de que vai realizar alguma coisa. Os irmãos vão entender daqui um pouco o que eu quero explicar para os irmãos. Então você pode crer que algo vai dar certo, mas baseado numa lógica que poderá dar certo ou não. Isso é fé natural. A fé que é então comum, que dá-nos o direito de nós crer na salvação, faz com que nós acreditamos, que nós temos a certeza que aquilo vai dar certo. Então ter certeza que vai dar certo já não se trata da fé natural.
já se trata da fé comum. Agora, quando você somente crê, mas não tem a confiança, não tem a certeza que vai realizar alguma coisa, então se trata da fé natural. Então, a fé natural, por exemplo, podemos colocar aqui vários argumentos. Por exemplo, o agricultor, quando ele vai plantar a semente, ele crê, ele acredita que a sua colheita vai dar uma boa colheita, porque ele crê na lógica do que ele plantou, pela quantidade de sementes que plantou e tal, ele acredita que vai colher bastante fruto. Por exemplo, o pai que tem o seu filho, que o seu filho se forma numa faculdade, o pai crê que o filho vai ser bem sucedido na vida, porque ele se formou, então ele está crendo, mas ele não tem a certeza absoluta disso. Ele crê que isso vai acontecer pela lógica. Por exemplo, uma pessoa que trabalha, de repente, de funcionário, ele sabe que todo final de mês ele vai receber o seu salário. Ele crê nisso, porque ele crê na lógica, naquilo que realmente poderá acontecer. Vamos ver na sequência, então, os irmãos vão entender um pouco melhor o que é fé natural. Acreditar na Bíblia é o suficiente para realizar um milagre? Os irmãos vão entender que acreditar na Bíblia é também a fé natural. As pessoas creem na Bíblia. Quem tem a fé natural também crê na Bíblia, mas ele não crê o suficiente que Jesus pode realizar um milagre. Ele não crê o suficiente nisso. Porque você acreditar que Jesus realizou um milagre, você acreditar que os profetas do Velho Testamento realizaram um milagre, você crê que existiam os heróis da fé do Velho Testamento, não é suficiente para que esse milagre venha acontecer através da tua vida. Para que esse milagre venha acontecer através da tua vida, você tem que viver a palavra. Essa palavra tem que, então, penetrar no teu ser e você, então, praticar essa palavra. Você tem que ler a Bíblia e essa palavra tem que viver em você tem que praticar ela. Então, não basta você crer que existiam esses milagres. Vocês estão me entendendo? Você tem que viver a palavra de Deus para que os milagres venham a acontecer. Vamos ver um exemplo? A Bíblia diz, lá no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 29, a Bíblia diz assim: tu crês que há só um Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Os irmãos sabem que até os demônios creem que Deus existe, crê que Jesus fez milagres, e ele conhece toda a Bíblia, mas ele não obedece. Então, crer que Deus fez milagres, que Jesus fez milagres, que os profetas fizeram milagres, não dá-nos o direito de realizar milagres, porque para realizar um milagre você tem que viver a palavra. Porque, como afirma Adão, a partir do momento que você está vivendo a palavra, o Espírito Santo entra em você, e é o Espírito Santo que realiza esses milagres. Agora, você crê superficialmente, aí não te dá o direito de você realizar milagres, porque o Espírito Santo não estará contigo. Amém? Vamos ver um outro exemplo? A Bíblia diz lá em Atos, capítulo de número 19, verso 13: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que aconteceu aqui? Esses exorcistas, eles ficaram sabendo de que Paulo estava expulsando o demônio, realizando milagres por ali, usando o nome de Jesus Cristo. E eles achando que com isso, eles sabendo a maneira certa de usar o nome de Jesus, somente na teoria eles podiam então também expulsar demônios. E aí o que aconteceu? Eles chegaram perante o endemoniado e disseram: olha, em nome de Jesus, daquele que Paulo prega, em nome daquele Jesus, saia desse homem, saia desse corpo. E os demônios que estavam naquela pessoa disseram: olha, eu conheço Paulo e bem sei quem é Jesus, mas vós quem sois? Então a Bíblia diz que aquele endemoniado pulou naqueles exorcistas, bateram muito nele, deixaram ele seminu e saíram envergonhados, porque quiseram usar o nome de Jesus, somente na teoria eles não viviam a palavra de Deus. Então, para realizar um milagre,
precisa de ter a fé comum, que é a fé maior, aquela fé que nós cremos e temos certeza, porque nós vivemos a palavra de Deus. Não é uma fé simplesmente natural. Eles não criam que Jesus realizou milagres, eles até creram. Porque nós vamos usar na teoria, se der certo, vai dar certo. Porque da forma que Paulo usou lá, deu certo, vamos usar também. Mas acabaram sendo envergonhados. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, mas um versículo aqui para os irmãos entenderem. Segundo os Coríntios 3:6, a Bíblia diz assim: porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? A Bíblia está dizendo que não é errado nós fazer teologia, nós de repente se formar em um doutorado, enfim, em PhD, o que seja, em teólogo, não é errado. Tanto que a Bíblia diz lá no livro de Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia também diz em João 5:39, examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, conhecer a Bíblia e você procurar conhecer mais a Jesus, estudar, até você se tornar um teólogo, não é errado, é bom você conhecer a Bíblia. Só que tem um porém. Você se formar e você não viver a palavra que você aprendeu, que você estudou, para nada disso vai adiantar. Porque daí o que acontece? A letra mata, o Espírito vivifica. Agora, se você viver aquilo que você aprendeu, então o Espírito Santo faz uma morada na tua vida e com isso vai realizar um milagre. Amém? Isso se trata de uma fé comum, quando você deixa o Espírito Santo entrar e você viver a palavra de Deus. Com esforço. A gente não é fácil. Vamos prosseguir então. A fé natural pode salvar? Antes de eu falar para os irmãos se a fé natural pode salvar, deixa eu explicar algo que me veio em mente agora. A fé natural, a pessoa pode perder essa fé natural também, apesar de ser uma fé tão simples, de crer somente em alguma coisa, pode perder. Deixa eu te dar um exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um jovem. Ele se prepara para o casamento, enfim, está todo empolgado, conhece uma moça bonita na igreja, casa, ou mesmo fora da igreja, porque se é uma fé natural, geralmente não é crente. Então, lá ele conhece uma moça bonita, aí eles casam 5, 6 anos ou mais, ou até 10, consegue uma casa boa, um carro bom, um carro do ano, estão vendo felizes, ele ama a sua esposa porque ela é bonita, ou vice-versa. De repente, ela acaba atraindo ele, ou vice-versa. O que acontece? Acontece que ele sofreu uma grande decepção na vida. E com essa grande decepção na vida que ele sofreu, ele acabou então perdendo a esperança de viver. Muitos acabam caindo na bebida, muitos acabam caindo nas drogas, muitos vão além disso ainda e se tornam até mendigos de rua, como nós já conhecemos. E você chega para essa pessoa e diz para ele: mas por que você está nessa vida? Porque eu fui casado, minha esposa me traiu, ou meu esposo me traiu, e assim por diante, por isso que eu estou assim. Porque muitos dos casos de mendigos que estão na rua hoje é por esse motivo, porque a parte amorosa que afeta mais o sentimento do homem, e o homem acaba então caindo numa depressão tão grande, perdendo a única fé que ele tinha, que é a fé, então, a fé natural, que ele cria em alguma coisa, porque cria em alguma coisa, ele tinha aquela esperança de que ele ia viver feliz com aquela pessoa. E ele acabou sofrendo essa decepção, e com isso ele perdeu a fé natural. E isso, meus irmãos, acontece muito com muitas pessoas. Então também a fé natural pode salvar alguém? A fé natural não salva ninguém, porque ele não crê o suficiente em Jesus como seu Salvador. Porque a fé natural, nós vamos ver depois, que a fé comum nós adquirimos pelo conhecimento da palavra de Deus. E eu já vou chegar lá para explicar para os irmãos, mas antes eu vou explicar sobre a fé temporária, que está na outra página. Sobre essa fé temporária os irmãos vão entender.
A Bíblia diz lá em Mateus 13, versos 5 e 6. A Bíblia diz: o solo pedregoso recebe a palavra na hora com alegria, mas não tendo a raiz da questão em si, aguenta só por um pouco, e diante das provações perde o interesse no que professaram. A fé é superficial, nada mais que uma fé emocional e carnal. Então, meus irmãos, Jesus ele começa então a comparar, e até o presidente irmão Renato, nesta oração, ele mencionou sobre a terra boa. E eu me fez eu lembrar dessa passagem que eu já estava em mente de falar para os irmãos. Que Jesus então comparou entre as sementes semeadas na terra boa e tal, e também aquela que cai no meio das pedras. Os irmãos sabem que no meio das pedras, ali, só, de tantos anos que se passa, o pó vai acumulando e cria uma camadinha fina de barro, de lama, ou como for. E aí quando a semente cai ali, ela nasce. Só que quando ela começa a criar raiz, vai crescendo, ela precisa de mais raiz para poder se fortalecer e crescer. Só que daí, como ela não encontra espaço, não encontra terra para a profundidade, vem o sol e acaba queimando essa planta e ela acaba morrendo. Jesus ilustrou isso para comparar uma pessoa que aceita Jesus dessa forma. Muitas pessoas aceitam Jesus na igreja por simplesmente de repente um convite de uma pessoa, ou de repente, como eu já falei várias vezes aqui, pessoas que aceitam Jesus por conveniência. De repente ele vem para a igreja e porque conheceu uma moça bonita na igreja, ou conheceu um rapaz bonito, e para ele é conveniente estar na igreja. Eu falei várias vezes isso. Ou talvez de repente querendo uma ajudinha da igreja, ou de repente o camarada está lá atrás, e como graças a Deus a nossa igreja não tem isso, mas antigamente tinha muito, das pessoas ir lá e forçar a pessoa, pegar no braço e vamos lá, aceita Jesus, e vamos lá, e forçava a trazer ele para a frente, mas ele não vinha de coração. Então, outro dia ele já estava desviado. Graças a Deus hoje tem um discipulado que ajuda essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não tem essa estrutura, não tem essas raízes para crescer, então ajuda ele a permanecer em pé e até chegar à fé comum, a ter a certeza da salvação. Os irmãos estão me entendendo? Então nunca devemos forçar ninguém a aceitar a Jesus. Agora aqui no púlpito, sim. Aqui no púlpito nós temos que insistir. Tem alguém para aceitar Jesus? Nós vamos dar mais um tempo. Tem alguém, porque às vezes a pessoa está tímida lá atrás, está envergonhada, está indecisa, e o cristão vai trabalhando até que ele toma a decisão e vem para frente. Agora chegar lá e pegar no braço, e como muitos faziam, algumas igrejas antigamente, forçar vir para frente, não devemos fazer, porque é o Espírito Santo que convence, amém? Então vamos ver agora na sequência a fé que salva ou a fé comum. Então a fé que salva é a fé que você tem em Jesus como teu Salvador. Você crê que Ele morreu e ressuscitou para te dar a salvação. Então aí já é diferente daquela fé que é somente crer. Aí você tem a certeza que Jesus morreu e ressuscitou para te dar a salvação. A fé que salva leva você a obedecer a palavra de Deus e viver em santidade. Veja que é diferente já. Você aceita Jesus, nós vamos ver depois. Você aceita Jesus e aí você procura já viver uma vida de santidade, porque você tem certeza da sua salvação. A fé que salva vem acompanhada pelas obras, que também nós vamos ver depois. Então os irmãos conhecem a passagem de Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa vem para a igreja e ele ouve a palavra, o Espírito Santo convence ele do pecado e do juízo, e ele aceita. Só que ele aceita de coração. Ele aceita e ele tem um arrependimento sincero. E aí o Espírito Santo entra na vida dele, transforma a vida dele e já produz nele a fé comum, que é a fé que dá a certeza da salvação. É a mesma que está lá, dos frutos que está lá em Gálatas 5 e 18, que a Bíblia diz que
o Espírito Santo produz em nós esse fruto da fé. E aí dá-nos então a certeza da salvação. A partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos certeza de que nós vamos ser salvos, porque aí nós vamos viver a palavra de Deus conforme ela é. Amém? Vocês não estão me entendendo? Amém. Em Tito 1:4 diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo fala para Tito aqui sobre a fé comum. Vamos ver outros exemplos. Na próxima parte, não perder muito tempo. Então, Judas 1:13 diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aqui Judas, ele aconselhando os irmãos e a nós, que nós devemos batalhar para nós adquirir essa fé comum, que é a mesma que os heróis da fé tinham no passado. Tanto que os irmãos vão ver depois, que nós vamos falar um pouquinho sobre os heróis da fé, que tanto que Abraão ofereceu o seu próprio filho em sacrifício a Deus, porque ele tinha uma fé grande em Jesus. Essa fé não é a fé que realiza milagres. Os irmãos não viram Abraão realizando milagres, mas sim uma fé que é superior, é uma fé que te dá a certeza da salvação, de crer o suficiente em Jesus para você ser salvo. Vamos ver na sequência. Como descubro se eu tenho fé comum ou fé natural? Vamos ver então como descobrir? Quando você está sozinho em casa, agora os irmãos me entendem. É uma analogia até fácil de nós entender. Você está sozinho na sua casa, de repente na rua, de repente no seu emprego, em qualquer lugar que você está. Quando você achar que você estando sozinho, você pode fazer o que você quiser, Deus não está te vendo. De repente você está na rua e diz: eu vou chegar nesse bar aqui, vou jogar um pouquinho, vou tomar um e outro, porque ninguém está me vendo. Eu posso me prostituir, ninguém está me vendo. Eu posso fazer o que eu quiser, ninguém está me vendo. Se você pensar dessa forma, a sua fé não é comum, é fé natural. Porque aí você não está crendo na Bíblia o suficiente para você viver a palavra. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares e contemplam os maus e os bons. Em Mateus 10:26 ele diz assim: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber. Então, uma vez que a pessoa, por estar sozinha na sua casa ou em qualquer lugar e achar que pode fazer alguma coisa ilícita, achar que ninguém está vendo, aí é porque não está crendo na Bíblia o suficiente para viver a palavra, porque ele sabe que Deus, a Trindade Divina, é onipresente e está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, de Deus o homem não esconde nada. Pode esconder da mulher, do marido, dos filhos, do pastor, dos irmãos, mas de Deus não esconde nada. Então, essa fé dele não é uma fé que ele tem certeza da sua salvação. É uma fé natural ainda. Amém? Segunda maneira que nós vivemos, a maneira que nós vivemos como servos de Deus depende muito da nossa fé nele e na sua palavra. Aí, por exemplo, assim, como pode uma pessoa dizer que está salvo se ele não vive uma vida de santidade? Se ele não vive uma vida de santidade, também porque ele não está crendo na Bíblia o suficiente para ser salvo. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23 que o corpo, alma e espírito deve estar preservado, irrepreensível para vir no Senhor Jesus Cristo. Então, se o homem conhece a Bíblia e sabe que precisa isso, mas não vive isso, é porque a fé dele ainda não é uma fé que ele tem certeza da sua salvação, ainda está numa fé natural. Aí, como eu coloquei mais à frente ali, se ele, por exemplo, não ama o próximo, essa fé dessa pessoa pode salvar ele. Então, por exemplo, assim, eu não gosto do pastor.
Se eu sei que nós dois vamos morar no céu, eu não gosto dele, será que essa minha fé pode me salvar? Aí, por exemplo, vamos ver um versículo aqui para nós entender. Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Agora, se você tem um vizinho teu que você simplesmente não vai com a cara dele, não conversa com ele, você não ama ele, mas ele não é teu inimigo. Você não consegue amar nenhuma pessoa que não é teu inimigo, imagina como que você vai amar um inimigo, que é muito mais difícil ainda. E a Bíblia está dizendo que é para nós ir além disso. A Bíblia está dizendo que é para nós, se ele está passando uma necessidade, levar um pão, levar uma cesta básica, ajudar ele até com vestimenta. Fazendo isso, nós vamos receber galardão no céu. Então, a Bíblia diz ainda na sequência ali, Tiago 2,14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé desse camarada pode salvar? Ele pode ter a salvação? Dizer que tem fé e ver uma pessoa passando cidade e não ajudar, será que a fé dele é grande para ele alcançar a salvação? Nós vamos entender, meus irmãos, que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Só que é o seguinte, a fé sem as obras, a Bíblia diz que é morta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu tenho fé que vou ser salvo, então eu tenho que viver a palavra. Se a palavra diz que eu tenho que ajudar o próximo, então, se eu não ajudar, eu estou em falha com a palavra. Então, a minha fé já não é o suficiente para me alcançar a salvação. E aí é o que Tiago está dizendo. A fé pode, por ventura, salvá-lo? Então nós temos que entender, não é as obras que salvam, mas vem acompanhado pela fé. Até tem muitas pessoas que interpretam errado, tem seitos por aí que distribui sopões, sopa, distribui agasalho, cesta básica, por aí achando que somente a fazendo as obras vai ser salvo. Mas nós temos que entender que primeiro vem a fé. Só que quem tem fé, aí faz essas coisas também, porque daí acompanha a fé. Vocês não estão me entendendo? É muito triste ver uma pessoa do teu lado, um vizinho passando cidade, você tenta e não poder, e não querer ajudar. Agora, se você está desempregado e não tem com que ajudar, aí é diferente, aí Deus conhece o teu coração. Amém? Amém. Vamos então na sequência. Outro exemplo, quando tudo vai bem, de repente é provado, e parece que tudo desmorona sobre você, mas você resiste sem reclamar, então é porque você tem a fé comum, não é uma fé natural. Porque daí você passa pela prova sem reclamar. É difícil, mas se você reclamar, é porque a tua fé ainda é natural. Você não crê o suficiente que Deus pode te livrar dessa prova. Os irmãos vão ver ali o exemplo do próprio Jó. Os irmãos sabem que é até interessante que quase todas as aulas que eu estou mencionando aqui, que eu estou ministrando, eu sempre comento sobre a vida de Jó, porque geralmente cai no assunto. Jó, os irmãos sabem, como eu já comentei várias vezes, era um homem sincero, reto, temente a Deus, ele diabo do mal, um homem genuíno, andava perfeitamente no caminho do Senhor, mas Deus o provou. Satanás tirou tudo que ele tinha, os seus bens, tirou a riqueza, tirou os seus filhos. Ainda Satanás colocou uma lepra grande nele, ele se coçava com um caco de telha, sofreu grandemente. A mulher dele disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor nos tirou, bendito seja o nome dele. Quando chega aqui, no versículo, capítulo 13, verso 15, ele disse assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, contudo meus caminhos defenderei diante dele. Ele pode me matar. Eu tenho fé nele, eu estou servindo a ele para ser salvo. Pode me matar. Pode vir prova que vi, eu vou resistir, eu não vou negar ele. E os irmãos sabem o que aconteceu com Jó. No final, Deus deu o dobro do que Jó tinha. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Então, isso faz parte da fé comum, a fé que salva. Vamos ver na sequência. Outro exemplo, eu sei que Deus diz que supre todas as minhas necessidades, mas na verdade eu não sei bem como o dinheiro vai chegar até o final do mês. A pessoa está desempregada,
E diz, olha, eu sei que Deus supre a necessidade, mas eu não sei de onde vai vir o dinheiro. Então você não tem a certeza. E se você não tem a certeza, então a tua fé ainda é natural. Porque ter certeza se trata da fé comum. Veja o que diz Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que o vestuário? Então, se a pessoa anda ansiosa e preocupada, então é porque a fé dele ainda não é uma fé comum e não tem certeza que Deus vai operar um milagre na vida dele. Então, ter certeza, confiar realmente em Deus se trata de fé comum. Se você não confia, tem dúvida, é que a sua fé é natural. Amém? Eu estou diferenciando o tipo de fé. Quinto lugar, eu já entreguei o problema de meu marido, de minha esposa, de meu filho a Deus, mas tenho tanto receio que meu marido ou minha esposa nunca volte para a igreja. Se você tem dúvida, então é porque você não tem fé o suficiente. A tua fé é natural, não é uma fé comum. Vamos ver outro exemplo? Eu achei que tinha colocado ali, mas não coloquei. Então, dúvida. Quando a pessoa coloca uma dúvida, o que acontece? Nessa fé, ele coloca uma barreira entre o Espírito Santo e o milagre. Dúvida separa o Espírito Santo do milagre. Porque quando Jesus sempre ia realizar o milagre, ele seja feito conforme a tua fé. Então, se a pessoa não tem fé, o milagre não acontece. Se você tem uma dúvida de algo que você pediu, é porque você não tem certeza e aí o Espírito Santo não pode realizar esse milagre. Amém? Como posso acrescentar? Como posso acrescentar a minha fé? Primeiramente, através de um testemunho. Os irmãos sabem que um testemunho acrescenta muito a nossa fé. Eu uma vez estava pregando no congresso, já deve fazer uns 9. Meu guri tem 10 anos. Ele tinha mais ou menos 3 anos, 2 anos e pouco. Eu fazendo 7 anos e meio, eu estava pregando no congresso do Centro de Duração ali em Penho, e eu contei um milagre, que eu até contei na vez passada aqui sobre aquela menina que eu orei no quarto, e ela recebeu a cura e tal, contei aquele milagre que aconteceu, daquela cura. E eu estava então contando esse testemunho, e uma mulher, ela estava a semana inteira enferma. Eu não lembro se foi sábado, eu peguei sábado, domingo, acho que foi no sábado. Ela foi tocada pelo Espírito Santo, ela era crente, foi tocada pelo Espírito Santo e veio para a igreja, mas enferma, com febre, com dor no corpo, estava muito enferma. E ela sentou atrás do banco que estava o menino. O menino acho que era esse tamanho aqui. E ele estava em pezinho no banco do lado da minha esposa. E ela falou depois, no final do culto, ela chegou para mim e falou para mim. Então ela disse assim, em espírito, ela disse, se esse pregador está falando a verdade, que aconteceu isso com ele, se ele é um homem de Deus, eu vou tocar no filho dele e eu vou receber a cura. E ela tocou nas costas do meu menino e ela recebeu a cura na hora. Amém? E então no final do culto ela chegou para mim e contou esse episódio. Eu fiquei muito feliz porque Deus ouve a fé da pessoa. Amém? Então através do testemunho pode acrescentar a fé da pessoa. Então ela acrescentou a fé dela através do testemunho que eu contei. Então nós vamos ver também um exemplo do livro aos Hebreus. Os irmãos sabem que o livro aos Hebreus ele foi escrito para um povo para acrescentar a fé daquele povo. Os irmãos vão ver aqui que este livro ele foi escrito para os judeus da dispersão, que estavam sofrendo perseguição, e muitos desses judeus eles já estavam voltando novamente a oferecer sacrifícios em cima do altar. Eles tinham já perdido a fé em Cristo Jesus. Jesus, os apóstolos tinham pregado o Evangelho, tinha então mencionado, falado que Jesus tinha feito muitos milagres, Jesus era o Salvador do mundo, e eles aceitaram Jesus. Mas, com o passar do tempo, de muito blá 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 nos ouvidos, eles acabaram voltando a oferecer sacrifício em cima do altar. E olha o que aconteceu. Deus usou esses
escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é o escritor da carta ou da epístola aos Hebreus. Muitos atribuem para Paulo, e para Pedro, e para João e tal, e ninguém sabe o escritor certo, mas sabemos que foi uma obra inspirada pelo Espírito Santo, a fim de acrescentar a fé daquele povo, contando testemunho. E ele começa então o primeiro capítulo já mostrando a superioridade de Jesus sobre os anjos, dizendo que, olha, Jesus é superior aos anjos. Você tem que crer em Jesus, você jamais deve perder a fé em Jesus, porque Jesus é superior aos anjos. Depois ele começa então a dizer, olha, Jesus é superior a Moisés, porque eles estavam voltando a oferecer o sacrifício que Moisés oferecia no altar, novamente, e aí o escritor ele diz, não, Jesus é muito mais superior que Moisés, muito mais superior do que o sacrifício dele. Aí depois ele começa a dizer assim, olha, o sacrifício de Jesus é muito mais superior, porque aquele sacrifício somente cobria o pecado, mas o sacrifício de Jesus Cristo é muito maior, porque ele tira o pecado. Ele não cobre, ele tira o pecado, então é muito maior o sacrifício de Jesus. E com isso, então, ele vai acrescentando a fé desse povo novamente. Depois ele começa a dizer que Jesus é superior aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, a Melquisedeque, que é então uma figura de Jesus também, que Jesus também era superior e tal. E aí ele começa então, chegando lá no capítulo 11, ele começa a dizer aqui no versículo de número 6, que os irmãos conhecem muito bem, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardador dos seus buscas. Então o escritor dos Hebreus começa a contar, a falar para eles a superioridade de Jesus sobre todos aqueles que eles estavam crendo, e dizendo, olha, se você não crê em Jesus, de nada adianta. Primeiro você tem que crer, porque se você não crer, aí diz que é impossível agradar-lhe. Primeiro você tem que crer em Jesus. E depois então, ele começa aqui, encerrando, dizendo assim que, pela fé, ele começa a contar então a fé dos heróis da fé. Ele traz aqui uma lista dos heróis da fé, dizendo assim, pela fé Noé, devidamente avisado, ele construiu uma arca, mesmo sem saber que ia chover, porque de fato nunca tinha chovido, somente a neblina, somente o sereno que regava a terra, nunca tinha chovido. Precisava ter muita fé para crer realmente em Deus, na voz de Deus, para construir uma arca. E eles disseram, ó, pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Abraão, sem saber para onde ia, Deus disse para ele, ó, vai por aqui. Ele seguiu aquele caminho e foi sem saber para onde ia. Pela fé Abraão foi, e ele começa, pela fé Enoque foi trasladado, pela fé Elias foi trasladado, pela fé Moisés, então ele começa a contar tudo o que aconteceu sobre esses heróis da fé, acrescentando a fé deles. Pela fé Abraão ofereceu seu filho em sacrifício e tal, e aí eles então voltaram a acreditar, voltaram a confiar em Jesus. Os irmãos vão ver o final do livro aos Hebreus, que encerra com a mensagem muito linda em que esses judeus voltaram a confiar novamente no Senhor. E é isso que precisa para nós. Às vezes você está desmotivado devido a tanta prova, ou às vezes uma luta que de repente você até mesmo buscou, mas Jesus, usando sua misericórdia, ele socorre. Então você precisa de, às vezes, ouvir o testemunho. Por isso que às vezes eu ouvi aqui, o presbítero Renato, ou alguns aqui dirigindo, pedindo para ouvir testemunho. Ou até mesmo o pregador aqui dizendo que o testemunho é bom, porque acrescenta a fé de muitas pessoas. Amém? Amém. Vamos na próxima página. A fé comum leva o crente a perseverar firme, mesmo diante das provas que vem enfrentar. Vamos ver alguns versículos, que eu até podia ter mencionado em meus Hebreus, mas como está aqui, eu não vou mencionar. A Bíblia diz ali, em Hebreus capítulo 10, de número 38, a Bíblia diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa palavra viverá da fé, ela tem 3 períodos, ou seja, ele viveu, ele vive e ele vai viver da fé.
porque ele está vivendo continuamente da fé. O crente que crê em Jesus para ser salvo, ele tem que ter certeza da sua salvação. Então ele vai vivendo da fé. Mesmo provas que vem, ele vai vivendo. Dia após dia ele vai vivendo da fé, porque ele depende da fé para alcançar a salvação e para receber os milagres. Nós vamos encontrar ali 4 passagens que falam também sobre o justo que vive da fé, de forma diferente, mas que encerra com o mesmo significado. Em Gálatas 3:11 diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Romanos 8:17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Abacuque 2:4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A Bíblia sempre está dizendo que o justo que é fiel a Deus pode vir prova, ele vai vivendo e vivendo da fé. Você pode glorificar a Deus? Amém? Aleluia. Em Gálatas capítulo de número 23, verso 25, está falando da fé comum também, diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, da maneira que a lei nos serviu de aio, para nós conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio. Essa palavra aio, na verdade, meus irmãos, eram os escravos da época que cuidavam dos filhos das suas amas, das suas patroas. Então, por exemplo, a sua ama tinha um filho, quando ela ia sair para passear, ou enfim, o seu escravo carregava o filho nas costas, o filho dessa mulher. Ele cuidava desse filho, carregava nas costas, andava com ele, não precisava ela carregar. Então o que a Bíblia está querendo dizer ali, que a lei, ele está comparando a lei como esse escravo que carregava. Então diz que a lei nos carregou, a lei nos serviu de aio, a lei nos carregou até o tempo de Jesus, ou carregou aquelas pessoas até o tempo de Jesus. Ela só durou até o tempo de Jesus. Mas a partir do momento que Jesus veio, nós não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo do aio, não precisa mais servir ou guardar a lei como eles guardavam no Velho Testamento. Então agora precisamos somente guardar ou ter fé em Cristo Jesus, que é o principal, é ter fé em Jesus e no sacrifício dele. Amém? O que quer dizer fé? Fé do latim é fides, que é o mesmo de fidelidade, e do grego pistia. É a firme, uma opinião concreta, uma opinião óbvia, de que algo é verdade. É a absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou ponto de transmissão, algo que é irrevogável. Então a fé comum é aquela fé que você confia realmente. Eu não estou falando ainda do dom da fé, eu estou falando da fé comum que nós temos certeza da salvação. A fé que é dom do Espírito já é uma fé um pouco maior ou superior, que aí a pessoa recebe para nós trabalhar na obra de Deus para realizar milagres. É diferente. Vamos ver na sequência. Dom da fé. Aqui nós vamos ver, na verdade aqui eu coloquei com o dom da fé, mas eu acabei colocando errado. Aqui se refere então ainda a fé comum, porque aí ele é um pouco mais avançado essa ideia que o escritor de Hebreus colocou aqui, mas nós vamos entender. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a palavra certeza, a certeza no grego chama-se upostasis, que significa natureza substancial, essência, ser real, gera garantia, e no sentido mais amplo, segurança, confiança e firmeza. Então o escritor de Hebreus está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, prova das coisas que se esperam. Você tem que crer para depois ver o resultado. É diferente da fé natural, que você crê no óbvio, você crê naquilo que poderá acontecer, você não tem certeza. Agora essa fé
você crer naquilo que você não vê, porque você agora recebeu o Espírito Santo e ele te produziu essa fé que te dá certeza que vai acontecer. Então é o firme fundamento. Quando nós falamos em firme fundamento, dá-nos uma ideia de, por exemplo, um edifício construído. É o firme fundamento. E eu vou dar um exemplo. Como eu já mencionei em uma aula anterior, nós foi no estudo de escatologia. Esta fé, eu estava um dia trabalhando de motoboy, eu estava numa rua em Joinville, há mais ou menos uns 10 anos atrás, e eles estavam construindo, no meio do manguezal, eles fizeram depois 2 prédios. E ali era mangue alto, onde eles andavam de bota e o vara quase cobria o cano da bota. E aí colocavam umas pranchas grandes ali, passava com aquela máquina para estaque, e lá na frente começava a bater estaque, batia 3, 4, 5 estacas em cima da outra, até chegar numa rocha firme, aonde não descia mais, a estaca começava a se quebrar, então eles paravam, porque chegava lá na rocha firme lá embaixo. E depois eles construíram 2 sobrados ali de 8 andares cada um. E eu fiquei imaginando o dia que eu passei ali, como podem eles fazer um prédio no meio do mangue? Só que eles não fizeram no mangue, não fizeram na lama, eles fizeram na rocha, que estava lá no fundo. Isso que chama de fé. O firme fundamento. Quando a nossa fé está firmada num fundamento que Jesus diz que é na rocha, que é Ele, Jesus é a rocha. Quando a nossa fé está firmada nele, pode vir vento que venha. Jesus comparou muitas das vezes também a fé de uma pessoa que constrói a sua casa na areia e outro constrói na rocha. Quando é construído na areia, vem o vento ou a chuva e já derruba essa casa porque está na areia. Mas quando é construído na rocha, aí pode vir vento, tempestade, ela vai permanecer em pé. Você, por exemplo, vai construir uma casa. Você sempre procura construir uma casa boa, a menos que você não tenha dinheiro. Se você construir uma casa de madeira, por exemplo, aí de pinos, você sabe que chega uns 10 anos, vai ter que fazer de novo. Então você procura fazer de material, fazer uma rocha firme, que aí você sabe que vai durar para muito tempo, para o resto da vida. Vai precisar de uma reforma? Vai, mas ela vai durar para o resto da vida, se for preciso. Amém? Então a fé é dessa maneira. Às vezes precisamos realmente de uma reforminha também em nossa vida, porque devido a vida é longa, e às vezes tem os altos e baixos que a nossa fé parece que vai escurecer, mas é um momento que precisa de uma reforminha. Aí nós vamos para a casa do Senhor, dobremos os joelhos, se humilhamos, e Jesus acrescenta a nossa fé. Amém? O irmão pode glorificar a Deus? Vamos ver na sequência. Qual é o segredo para se usar a fé e ter resultado? Tiago dá uma ideia, capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aí está o segredo. É como eu falei antes, se a pessoa pede algo para o Senhor e diz, mas eu não tenho certeza que isso vai dar certo. Eu já entreguei na mão do Senhor, mas eu não tenho tanta certeza. Então, se você não tem certeza, está colocando dúvida. Se você colocar dúvida, coloca uma barreira entre o Espírito Santo e o milagre, e ele está impossibilitado de realizar esse milagre. Então, o Tiago diz, peça, porém, com fé, não duvidando. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ver na sequência. O que é dom da fé? Aí nós vamos falar agora, então, sobre o dom da fé, que é o dom sobrenatural. Ele se trata de uma fé sobrenatural especial, sem limites, capacitando o cristão a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. Então já é algo superior. Aí é um dom que Deus te dá. Aí não depende de você, depende de Deus te usar. Ele pode te usar hoje, ou pode de repente não te usar, porque é um dom que Ele está te dando, Ele usa a hora que Ele quer e como Ele quer. Mas é um dom superior, é um dom que você realiza milagres. E nós vamos ver na sequência como funciona. Tudo bem, irmão. Vai sair, eu vou botar aí. A fé como dom do Espírito é o equipamento sobrenatural que concede ao crente poder de confiar em Deus nas ocasiões em que só um milagre pode alterar a situação. É o poder extraordinário de confiança no Senhor, capacitando para
se valer dos recursos do poder divino. É um alto grau de fé no poder e na misericórdia, mediante a qual até milagres podem ser operados. Vamos ver na próxima página. Esse dom capacita o crente a confiar quando tudo está aparentemente perdido, sem a mínima esperança de uma solução. Atua visando fazer triunfar a vontade de Deus. Aqui o possível se torna possível, o abstrato se torna concreto e o invisível se torna visível. Então você está, de repente, diante de uma pessoa que está na UTI, digamos, ou está desenganado pela medicina. Não tem mais jeito. A única solução é o milagre. E se você tiver o dom, esse dom da fé, faça com que você, é claro que você precisa também do dom de cura do milagre, mas o teu dom da fé não é aquela fé simplesinha. É uma fé que quando você ora, você pode determinar alguma coisa acontecer. Nós vamos ver agora na sequência, para os irmãos entenderem um pouco melhor o que Jesus quis dizer ali. Até nem vou ler isso aqui porque já acabei mencionando. Vamos ver a próxima página. Vamos ver na próxima ainda. Veja o que Jesus disse aqui. Mateus 17:20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada será impossível. Qual a tradução da tua Bíblia, querido lutador? E ele respondeu: por causa da pequena semente da vossa fé, pois em verdade vos digo, e se tiveres fé como um grão de mostarda, e esse monte passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Veja bem, os irmãos, que a Bíblia está dizendo como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. Eu já vi pregadores pregar dizendo: Jesus disse que nós tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Já vi isso até na internet. Só que a Bíblia está dizendo, eu já vi várias traduções e não vi o contrário. Como um grão de mostarda. E o que a Bíblia está querendo dizer? Porque se nós comparar, se Jesus tivesse comparado a fé de uma pessoa do tamanho de um grão de mostarda, não seria lógica. Porque se os irmãos olhar, a semente da mostarda é a semente mais pequena que existe no mundo. É a semente mais pequena. Então Jesus está dizendo: se você tirar essa tua fé foi bem pequenininha, você pode realizar grande milagre? Claro que não pode. Ele estava dizendo como um grão de mostarda, ser semelhante a um grão de mostarda, porque daí, o que acontece? A mostarda, ela é a única semente que não aceita enxerto. Ela não aceita enxerto. Se você colocar enxerto nela, ela morre. Isso quer dizer o quê? Que a tua fé não pode ser enxertada. Você não pode estar enxertado com o mundo, você não pode estar enxertado com as coisas por aí. A tua fé tem que ser viva, eficaz em Jesus. Você tem que confiar plenamente nele. Aí você recebe o milagre e pode realizar o milagre. Tem que ser semelhante e não do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Então é isso que Jesus estava querendo dizer. Essa fé, então, que nós recebemos, só no Senhor. Passou uma coisa. Então essa fé que Jesus estava falando ali, esse dom da fé é para nós realizar grandes milagres. Nós temos que ter uma fé semelhante ao grão de mostarda. Vamos ver aqui, a fé existe tamanho? É claro que a fé, meus irmãos, ela não existe tamanho. Mas a pessoa, tem pessoa que tem, não tem nada de fé, tem pessoa que tem pequena fé, outra tem uma fé um pouquinho maior, e assim sucessivamente. Nós vamos mostrar pela Bíblia alguns exemplos que Jesus cita aqui como o tamanho de fé. Por exemplo, aqui em Lucas 8, 24 a 25, Jesus fala aqui sobre um tipo de fé. Chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram e fez bonança. E disse: onde está a vossa fé?
E eles temendo maravilharam. Veja que aqui Jesus não encontrou fé. Onde que está a vossa fé? Vamos rapidamente, que agora estamos passando para mais. Vamos ver agora só uma pequena fé. Mateus 14, 28 e 31. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda que eu ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, temendo, e começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé. Os irmãos, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Primeiramente, a pergunta é: para que servem as profecias na igreja? Bom, a profecia tem três funções. Serve para edificar, exortar e consolar. A igreja deve edificar a vida de alguém particular ou a igreja. Exortar a vida de alguém ou a igreja, consolar a vida particular de alguém ou a igreja. 1 Coríntios 14, 3 diz: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, como que funciona esses três procedimentos? Como que é uma profecia para edificar? É claro que a profecia ela não é humana. Então a profecia ela funciona de três formas também. Ela pode vir através do dom da ciência, uma mensagem revelada na mente da pessoa, e a pessoa vai e entrega a profecia para a igreja ou particular, sem falar em língua ou sem interpretar a língua. A segunda maneira é através de interpretar uma língua. Alguém está falando em língua estranha, você interpreta a língua da pessoa e vai lá e entrega a profecia. E a terceira maneira é você falar a língua que o Espírito Santo te deu, e você interpretar a sua própria língua e você entrega a profecia. Essas três maneiras. Como que é a profecia então de edificar? Para edificar funciona assim: você vai chegar conforme o Espírito Santo está te usando, está te revelando, mas só um exemplo. Você chega na pessoa e diz: eu conheço tua vida, sei a maneira que está vivendo, estou contente contigo, tenho uma grande obra na tua vida, assim, você está edificando ele. Para exortar a profecia, aí você chega repreendendo, dizendo: eu sei por onde você tem andado, sei o que tem cometido, esse não me agrada da maneira que você está vivendo, e se você não mudar de vida, vão tratar contigo, esse inimigo já tem pedido a tua vida e tal, assim, uma profecia que sai para exortar a pessoa, para a pessoa mudar. E a terceira, para consolar, é quando a pessoa está passando por uma prova. Meu filho, sei a luta que está sofrendo, porque às vezes a pessoa procura a luta. Eu já falei que Jesus, ele não lança a luta, ele lança a prova. Então a luta, às vezes a pessoa procura. Mas mesmo assim Jesus usa misericórdia e usa algum profeta, dizendo: meu filho, eu sei a luta que está passando, a dificuldade que está sofrendo, mas você tem perseverado, mas eu vou te dar a vitória que tem chegado, e assim por diante. Certo? Os irmãos não vão falar da maneira que eu estou falando, conforme o Espírito Santo vai revelando para os irmãos, só para os irmãos entenderem a diferença dessas três profecias. Amém? Vamos na sequência. Paulo diz que o dom de profecia é o melhor dom. 1 Coríntios 14, 1 diz: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que será que Paulo, dentre os 9 dons, disse que o dom de profecia é o melhor dos 9 dons? Pelo seguinte: Paulo era muito missionário. Você não sabe que Paulo era missionário. Teve uma chamada de Deus para pregar para os gentios, foi um grande missionário. Então, se fosse perguntar para o irmão Adão qual o dom que eu queria, eu vou ser sincero: eu queria o dom de cura. Porque é muito bom você colocar a mão sobre alguém e ver o resultado na hora. A pessoa ser curada, você já vê que Deus operou, o resultado acontece na hora. Agora, quando você entrega uma profecia para alguém, dizendo alguma coisa que vai acontecer na vida dela, se essa pessoa nunca vir testemunhar na igreja que aquela profecia se cumpriu, você de repente nunca fica sabendo que se cumpriu aquela profecia. E você de repente vai ficar com uma dúvida: será que o que eu falei foi usado pelo Espírito Santo mesmo? Então, a pessoa sempre ficará com uma dúvida. Então, por isso que, se fosse perguntar para a igreja de todos aqui, eu acredito que muitos iriam levantar a mão pedindo o dom de cura, bem pouco o dom de profecia. Mas Paulo diz que o maior é o dom de profecia. Por quê? Porque Paulo sabia que com a profecia você pode salvar uma vida.
Quantas pessoas que de repente vêm para a igreja e dizem assim, hoje é o último dia que eu vou para a igreja, se Deus não falar comigo, eu não vou mais. E Deus usa pela sua misericórdia alguém, fala com essa pessoa e essa pessoa permanece na igreja. Amém? Quantas pessoas que chegam na igreja, de repente sem saber de nada, de repente desviado, mas vem ali por uma simples ocasião, o Espírito Santo trouxe ali, e o inimigo já tinha travado uma morte para ele, de repente um acidente, uma bala perdida. Como houve um caso uma vez de uma moça que estava na igreja, sentada na primeira fileira do banco com o namorado, e o pastor Sebastião Leonel, que os irmãos devem conhecer, estava pregando e ministrando a palavra, e ele disse, olha, hoje é a última oportunidade, falou para a moça, hoje é a última oportunidade que o Senhor está te dando. O Senhor manda te dizer que a última oportunidade, se você não voltar para a casa do Senhor, o inimigo tem preparado uma morte para você. E ela disse, pastor está louco, pegou no braço do namorado, saiu brava para fora e foi embora. Esse pastor está louco, eu sou nova, tenho apenas 18 anos de vida. Foi para casa. Na frente da casa dela estava acontecendo uma festinha de aniversário. E aconteceu uma briga. Quando ela coloca a mão no portão para abrir o portão da casa dela, uma bala perdida veio e atingiu a cabeça dela e caiu morta na hora. Ela teve a última oportunidade aquela noite. Então é algo muito sério. Não devemos brincar com as profecias na igreja. Não devemos brincar, porque Deus usa seus vasos e nós devemos respeitar e devemos crer na profecia. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. As profecias são todas de Deus, irmão? Não. A Bíblia diz que existe profecia por influência satânica, existem profecias humanas e existem profecias que é dom do Espírito Santo. Então, como que nós vamos descobrir isso, irmão? Vamos ver a sequência. A profecia, quando é falada pelo Espírito humano, ela se cumpre? Deus pode responsabilizar pela profecia dita? Não. Deus não se responsabiliza por profecia humana. Por exemplo, os irmãos sabem, eu já mencionei várias vezes, às vezes a pessoa quer dar uma ajudinha no Espírito Santo. Então, por ela conhecer a vida de alguém e sabe a situação que a pessoa está passando, diz, não, eu vou dar uma ajudinha no Espírito Santo, eu vou lá e vou falar algo, dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai restituir o lar dela, que Deus vai suprir a vida dela, ou a vida dele, e Deus vai ser responsabilizado, porque eu estou falando uma verdade, a Bíblia diz que ele cumpre, que Deus se responsabiliza pela palavra, mas nem sempre Deus se responsabiliza. Quando é uma profecia humana, Deus não tem compromisso. Eu falei aqui para os irmãos que os dons que Deus nos dá é para nos habilitar para nós realizar a obra de Deus. Então nós estamos habilitados. E eu comparei como o carro que a pessoa dirige aí sem habilitação. E de repente, se ele é pegado pela autoridade, ele pode, o carro ir para o morro e ele receber uma multa, porque ele está habilitado a dirigir aquele carro. A profecia é a mesma coisa, os dons é a mesma coisa. Deus nos concede esse dom para nos habilitar para realizar a obra de Deus na igreja ou em algumas reuniões, mas é para nos habilitar. E a partir do momento que ele nos dá aquele dom, ele nos habilitou. Agora, se nós não recebemos o dom, então nós não podemos receber uma profecia. Nós temos que ter certeza que o dom nós recebemos. Porque a mensagem que vem na mente da pessoa, a pessoa deve saber se é do Espírito Santo ou se é ele que está, porque conhece a vida de alguém e quer ajudar. A pessoa sabe disso. Amém? A profecia, quando é realizada pelo Espírito humano, pode falhar? Isso aqui eu já acabei de falar agora, vamos na sequência. Mas nessa questão aqui, os irmãos vão ver o seguinte, que a profecia, ela pode falhar. Quando a pessoa querer dar uma ajudinha ao Espírito Santo. Os irmãos vão ver agora no texto da Bíblia, que o profeta Natan quis também dar ajudinha ao Espírito e acabou sofrendo as consequências. Vamos ver agora? Veja o que diz a Bíblia. 1 Crônica, capítulo 17, verso 4. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natan: eis que mora em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo das cortinas. Então Natan disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo.
Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa para eu morar. Natã simplesmente por estar na frente de um rei, por ele ser um profeta, que tudo que ele falava dava certo, ele achou: não, eu vou falar, porque Deus vai cumprir com o que eu vou falar, é uma coisa boa. Davi está dizendo que a arca está debaixo de uma cortina, agora vai dizer que vai construir um templo para pôr a arca, é de Deus, vou falar que Deus é com ele. Quiseram ajudar o Espírito Santo, mas à noite Deus falou para Natã: vai e diz a Davi que ele não vai edificar um templo para mim, porque as mãos dele são cheias de sangue. O filho dele vai construir para mim, que foi Salomão, que você não conhece a história, que construiu esse templo. Então temos que ter muito cuidado em querer dar uma ajudinha espiritual ou conhecer a vida de alguém, ou por achar que Deus vai cumprir com a palavra que nós falamos. Temos que ter certeza realmente que é Deus que está falando. Um profeta que não fala pelo Espírito de Deus, e sim pelo Espírito humano, pode falar mentira? Sim. Veja o que diz a Bíblia, Jeremias 23 e 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira, e que só profetiza do engano do seu coração? Então veja bem que os profetas profetizavam mentira também. Vamos ver na sequência. Jeremias 23 e 39. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que desnuda bem? Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa de sua própria linguagem, diz, ele disse. Vocês vão ver que é algo muito sério. Tem muitas pessoas que dizem: assim diz o Senhor, assim, 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 assim diz o Senhor. Mas diz o espírito humano, por querer dar uma ajuda à pessoa, ou querer usar um dom que Deus não deu. Tenha certeza que é Deus que está te revelando quando você for entregar uma profecia. É Deus que me revelou. É bom até pedir uma confirmação, através de um hino, através de uma palavra falada no púlpito. Deus confirma. Se é da vontade de Deus, Ele confirma. Então, o pior é você entregar uma profecia, como já aconteceu muitas das vezes, de dizer para uma jovem, eis que este ali é o teu noivo, eu tenho preparado ele, você vai ser feliz com ele, vai ter um futuro casamento, e assim, um ano depois está separado. E aí, consequência vem para o profeta. Aquele profeta profetizou: eu fui na onda dele, hoje o que aconteceu? Meu marido está desviado, meu marido está no bar, me bate, e acontece isso e acontece aquele outro. Estão separados, uma vida de miséria. Então, temos que confiar na profecia? Temos. Mas o profeta tem que falar a verdade. O profeta tem que falar somente aquilo que Deus revelou, não acrescentar acima do que Deus revelou, falar somente o essencial e ter certeza que foi Deus que falou. Amém? Como provar que um profeta é de Deus? É muito difícil provar, saber se um profeta é de Deus ou não. Ele está sendo usado por Deus ou não. Para isso você tem que ter dom de discernimento de espírito, para você descobrir isso. Mas há uma maneira, pela Bíblia, que dá a nós entender. Se você tiver dom de discernimento de espírito, você já consegue descobrir. Agora, se você não tiver, pela desarmonia, pela palavra de Deus, nós podemos tentar descobrir. A Bíblia diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus. Se a Bíblia diz que é para provar se o espírito é de Deus, então porque existe espírito falso. Então vamos entender agora. Mateus 7, 15 a 17 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uvas do justinho e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Então, se a pessoa vive uma vida toda errada e só profetiza Deus, você já fica com o pé atrás com essa pessoa. Então tem que saber como que é a vida dela. Então, por esses motivos, dá para nós ficar com o pé atrás e nós tentar ficar, mas não ficar em dúvida: eu não vou receber essa profecia porque não é de Deus. Se é de Deus, vai se cumprir.
Amém? Vamos ver na sequência. O que ele profetiza está de acordo com a palavra de Deus? Isaías capítulo 8, verso 20 diz: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, porque não há luz neles. Tudo tem que ser conforme a palavra de Deus. Se entrar em desarmonia com a palavra de Deus, porque não está sendo usado por Deus. Pode ser pelo espírito humano ou por influência satânica. Amém? Tem que conviver com a palavra de Deus. O que ele profetizou se cumpriu, então é de Deus. Deuteronômio 18, 21 a 22. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenha temor dele. Então aí que está o detalhe. Se não se cumprir, você deve esperar. Se ele diz, em breve o Senhor te dará isso, aquele outro, aquele outro. Espera. Porque ser breve, às vezes pode ser 1 ano, 2 anos, né? Mas ser breve não vai demorar muito. Mas isso não. Agora, quando o Senhor diz assim, eis que eu te darei a vitória, espera com paciência, você vai esperar, de repente até 5 anos, 10 anos, mas vai chegar. É a questão de, às vezes, Deus prometendo salvar o esposo, a esposa, e demorar até 10 anos para salvar. Mas se Deus falou, ele vai salvar, amém? Mas vai esperar com paciência. Agora, se ele falou que vai ser breve, não vai durar muito tempo, isso vai acontecer. Mas espera que a de Deus vai se cumprir. A profecia é só quando Deus usa um profeta? Não. A profecia pode vir também através da mensagem pregada. Pois a Bíblia diz, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a profecia também vem pela palavra pregada no culto. Muitas das vezes, eu já vi muitas das vezes, Deus usar pregadores aqui com a mensagem, converter a vida de alguém que estava já desviado e falar algo tremendo através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela serve aqui também para redarguir, assim como a profecia, para exortar, corrigir, para exortar, para edificar e para consolar, aqui também serve para redarguir, para corrigir e para instruir. Amém? Vamos ver na sequência? Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, penetra até a divisão, da alma, ele espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Então, ela é apta para fazer isso. Aonde os irmãos sabem que nas juntas e medula não tem como separar. Se separar, a pessoa fica paraplégica, não consegue mais andar. Mas a palavra de Deus, ela consegue separar isso sem causar problema para a vida do homem, porque ela transforma a vida do homem. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Aleluia. E como podemos identificar quando é de Deus ou não? Primeiro, pela desarmonia, como eu já falei, e contradição da palavra de Deus. Segundo, porque Satanás não usa quem é servo de Deus e tem o Espírito de Deus. 2 motivos. Sempre em desarmonia com a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, mas não está correto na palavra de Deus, não é de Deus. Segundo, é que ele não usa o crente que tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que no templo não pode ter 2 senhores. Ou tem um ou tem outro. Então, se tem o Espírito Santo, o Espírito maligno não pode operar. Amém? Então, se a pessoa está vivendo uma vida certinha, uma vida de oração, uma vida de consagração, então essa pessoa devemos confiar na profecia, porque ele não está sendo usado pelo inimigo. Amém? Como deve ser a profecia na igreja? 1 Coríntios 14, verso 27 a 30. E se alguém falar em língua desconhecida,
Faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se os outros estiverem assentados, for revelado alguma coisa, cale-se primeiro. Tem muita coisa a falar sobre essa questão. Os irmãos sabem que na igreja de Corinto, e é por isso que eu peço aos irmãos não faltarem na próxima aula, e convidar principalmente todos os obreiros para estarem aqui, todos os irmãos que conhecem e pregam profecia, para nós tentar explicar um pouco para os irmãos, porque quando eu falar sobre dom de língua, interpretação de língua, é aí que eu vou falar sobre a profecia, porque a interpretação de língua é a profecia. Então, Paulo está dizendo aqui, porque havia muita confusão na igreja de Corinto, isso eu vou explicar muito na próxima aula. Uma grande confusão na igreja. Enquanto uns estavam falando em língua, outros já estavam profetizando, outros já estavam fazendo outras coisas. Então não havia uma organização na igreja de Corinto. Por isso que Paulo pegou pesado sobre o dom de língua e dom de profecia. Então, se alguém falar em língua desconhecida, fale por 2 ou 3, e que haja intérprete. Silêncio, silêncio. Silêncio que é o estudo aqui. Então, isso acontecia muito na igreja de Corinto. Isso acontecia muito na igreja de Corinto. Agora, o que eu quero falar aqui é o seguinte, isso eu vou falar depois, há de nosso costume aqui, pastor, e até costume na Assembleia de Deus, que quando alguém levanta em profecia, e for particular, ele diz, se não é com a pessoa lá, vamos continuar o culto. Os irmãos vão observar aqui que não é assim que funciona. É a Bíblia que está falando. Mas se, ele fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Os outros julguem. Não julgar o profeta, julgar a profecia, o que ele está falando. Por que devemos fazer isso? Porque de repente eu já vi muitos casos de pessoas falar da carne ou usar como Deus satânica, chegar lá e entregar uma profecia para uma pessoa e matar essa pessoa. Espiritualmente essa pessoa nunca mais entra na igreja. Então por isso que nós devemos julgar essa profecia. E daí no final do culto, chamar aquela pessoa que recebeu a profecia e o profeta que profetizou, se a gente vê que a profecia foi muito pesada, e ver a situação que está acontecendo. Porque senão essa pessoa pode morrer espiritualmente. Então por isso que deve ser julgado. Tanto quando é coletivo para a igreja, quanto é individual. A Bíblia está dizendo que deve ser julgado. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julgam. Mas se a outro estiver acertado por revelado, alguma coisa cala-se primeiro. Eu já vou falar aqui na próxima aula, vou explicar de volta. Como é que funciona esse negócio de interpretação então? A interpretação funciona assim. Digamos que o nosso pastor, já que o irmão Ricardinho está falando em língua estranha, Monsalésio também. E eu que estou falando em língua estranha. Nós 3 estamos falando. Se o pastor Ricardinho recebeu a revelação da língua de qualquer um de nós que estamos falando aqui, ele vai entregar a profecia, nós 2 vamos ficar lá. Aí eu falo mais um pouquinho, depende de qual língua ele está interpretando. Eu falo mais um pouquinho, ele vai lá e entrega mais um pouco. Eu falo mais um pouco, ele vai lá e entrega mais um pouco. Não estão me entendendo? Agora, se ele for entregar uma profecia da língua mesmo que ele está falando, aí ele pode falar em língua estranha, falando em língua estranha e entregando a profecia. E ou através, a profecia também pode vir através de João 500, uma mensagem revelada na mente da pessoa. Amém? 1 Coríntios 14, verso 31 e 33. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Uns podereis profetizar. Veja, aqui está a ordem. Tudo tem de ser com ordem decente. Nunca deve profetizar 2 pessoas de uma vez só, ou 3 pessoas de uma vez só. Então, você levantou um com a profecia, o outro já recebeu outra mensagem lá e está sentado no banco. Ele fica observando. A pessoa parou de entregar lá, ele já se levanta, vai lá e entrega para o outro.
Nunca entregue duas profecias, que daí você está indo não está correto pela Bíblia. Entregue um e depois os outros. Sucessivamente, pode entregar até 10 profecias na igreja, mas sempre na sequência, não tudo de uma vez só. Amém? Deixa eu ver onde eu parei. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui os irmãos já sabem, já aprenderam na escola dominical. Sendo interessante, conforme ele está falando aqui, nós nem estamos falando em língua estranha. Alguém for entregar uma profecia, nós dois podemos parar, porque o espírito está sujeito a nós. A hora que eu quiser parar, eu paro. É a mesma coisa que uma profecia. A hora que eu quiser parar de pregar a profecia, eu paro. Porque o Espírito Santo está sujeito a mim. Então, o Espírito está sujeito ao profeta. A hora que quiser parar, pode parar. Tem uma coisa assim, ele fala do Espírito sujeito ao profeta, eu não creio que é o Espírito Santo, mas o Espírito do profeta. O Espírito do... Não, tanto é que ele está escrito com letra minúscula. Não, é isso que eu quero explicar já. Porque o Espírito do profeta é o que é o nosso corpo. O Espírito é o que domina o nosso corpo. Então, nós parando, o Espírito Santo também para. Então, acontece na sequência. Isso eu entendo isso. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas de santos. Então, por exemplo, assim, eu recebi o dom de profecia, falando que o irmão falou ali, eu mesmo, vou falar no meu espírito, eu paro, não estou falando de eu paro, estou falando do meu espírito. Eu paro, o Espírito Santo vai parar. Não estão entendendo? Vai parar de revelar. Só revela até quando eu quiser, quando o meu espírito, porque o meu espírito está sujeito ao profeta. 1 Coríntios 14 e 40. Mas faça tudo com ordem e decência. Aí que vem a questão. Tudo tem que ser com ordem e decência na casa do Senhor. Porque não fazendo isso, fica uma bagunça. Mas fica algo na lacuna do que você está falando aí. Quando você vai dizer que quando eu falo, o Espírito para, o Espírito Santo para de revelar. Mas Deus não deixa a obra pela metade. Aí eu creio, no meu entendimento, seja assim. Quando eu paro e Deus tem mais alguma coisa para falar e eu não quero mais entregar, Deus vai levantar outro. Mas é questão, eu vou explicar isso na próxima aula, como eu falei para os irmãos. Como eu falei para os irmãos, que eu vou só dar uma pincelada agora nesse assunto, porque quando eu falar de interpretação de língua e dom de língua, que daí eu vou entrar a fundo nesse assunto de profecia. Agora está para os irmãos entender um pouquinho. Vamos na sequência? Irmãos, as profecias não cessaram, não duraram só até João Batista? Não. Os profetas sim, mas o dom da profecia teve início com os apóstolos e não cessou mais. Prova disso foi Agabo, Atos 11, versos 27 e 28. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para a Etiópia, e levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então as profecias duraram até João Batista, ou seja, os profetas. Agora, dali para frente, com dom de profecias, eu não vou ver muito sendo usado ali com dom de profecias. Vamos ver na sequência. Esse mesmo profeta Agabo profetizou para Paulo não descer a Jerusalém, em Atos 21, 10 e 11. Vamos pular essa parte, irmãos? Por que as profecias estão escassas na igreja? Será que até a vinda de Jesus os dons espirituais irão diminuir mais? Ainda? Já perguntei outros dias, e na tendência é que isso venha a crescer. Pode parar um pouquinho? A tendência é que isso venha a crescer, mas infelizmente as pessoas acabam recebendo a revelação de Deus e acabam não entregando. Isso é um caso que acontece muito na igreja. É por isso que nós, como eu falei, peça até prova para Deus, para ver se é de Deus aquilo que você está recebendo. Mas se você recebeu, não deixe de entregar, porque Deus vai te cobrar. Vai te cobrar. Deus pode usar outro, como o irmão Claudio falou ali, Deus pode usar outro filho. Mas só que você pode pagar um preço por isso. Que é uma vida que de repente podia ser salva e acabou indo para a sua vida.
A Bíblia diz que as profecias iriam aumentar e não diminuir nos últimos dias. Em Joel, capítulo 2, verso 28, diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito em toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Mais uma vez eu vou explicar para os irmãos aqui. Talvez todos os irmãos não, alguns irmãos não estavam aqui. A Bíblia diz ali, mais uma vez quero ver a sua tradução. Quem que escreveu essa Bíblia aí? Ah, é a tradução. A sua Bíblia é a Bíblia do pregador, né? É que eu tenho um comentário por cima da leitura. Só para me confirmar. É a leitura. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito. O meu espírito. O meu espírito. Está aí da mão. Então, eu já falei para os irmãos da outra vez que alguns pregadores também dizem do meu espírito. E não é do meu espírito, é o meu espírito. É uma grande diferença no português. Então, se Deus tivesse dito, e há de ser que depois eu derramarei do meu espírito, então eu posso derramar uma gota, como posso derramar tudo, porque eu estou derramando do meu espírito. Agora, Deus disse assim, eu vou derramar o meu espírito, então ele derramou tudo, todo o conteúdo. Vocês não estão entendendo? Então derramarei o meu espírito, todo o conteúdo, todo o espírito, ele derramaria sobre toda a carne. E todos iriam receber, muitos iriam profetizar, ter sonhos, visões. Vamos ver na sequência. Os sonhos, quando é de Deus, os sonhos têm algum sentido? Querem dizer algo? Antes de eu falar sobre isso, até não lembro se passei para frente, nem tive tempo de revisar isso aqui, passei uma semana difícil. Espero. Nem tive tempo, não sei se para frente ali, mas eu já vou comentar agora. Os irmãos têm que entender que visão tem muita diferença de sonho. Sonho é uma coisa, visão é outra. Eu já vi muitas pessoas dizer, até inclusive eu estava fazendo a minha do secular centro, e eu tinha muita folga, tinha 20 minutos de folga. Eu estava sentado, passou uma mulher por mim, pegou um folheto e estava olhando para o folheto. Então, quando chegou um velhinho, aparentando lá no 60, 70 anos, sentou do meu lado e disse, você é crente, né? Eu disse, ah, que bom, né? É bom ser crente. Você sabia que eu já tive 3 visões? Eu disse, que bom. Visão do quê? Ele disse, olha, eu estava dormindo esse dia e tive a última visão. Eu disse, não, então não deu visão, teve um sonho. Porque sonho já tem quando está dormindo, visão tem quando está com o olho aberto. Aí é uma visão. Sonho quando está dormindo. Esse ficou sem palavras. Mas já que está falando de visão, sobre o que você teve? Sobre o arrebatamento. E eu vi muitos motoristas ficando, e outros motoristas, os outros se batendo, sem motoristas sumidos e tal. Digo, maravilha. Ele disse, mas se você quer saber mais, você leia lá em Ageu 2:28. E leia em Atos 2:16. Eu gravei na mente só. Cheguei em casa, eu li, não tinha nada a ver com o que ele falou. Falava do batalhão, falava de outro assunto, nada a ver com o que ele falou. Então, sei lá o que ele queria me passar aquele dia. Mas, então, visão é com o olho aberto, ou pode estar com o olho fechado, mas se você esteja acordado, sonha quando você está dormindo. Aí você tem um sonho. Também é de Deus. Tem sonho que é de Deus, já tem sonho de barriga cheia, ou acontecem outras coisas fisiológicas que nós vamos ver agora. Então, só um minuto, deixa ali que eu consegui. O sonho, quando é de Deus,
o sonho tem algum sentido, quer dizer algo, traz alguma mensagem ou revelação, conta coisas do futuro. Um sonho divino é um sonho que Deus dá a alguma circunstância ao homem quando esse dorme. Sendo um sonho, só se pode, portanto, receber quando se dorme. Não existe o sonho de olhos abertos. Agora vamos na sequência. A Bíblia revela muitas passagens onde Deus deu sonhos às pessoas, trazendo mensagens futuras. Abraão caiu no profundo sono, durante o qual Deus lhe pré-anunciou que o seu descendente habitaria com estrangeiros na terra alheia e tal. Os irmãos vão ver ali na sequência várias passagens que os irmãos conhecem sim muito na Bíblia. José teve sonhos que se cumpriram e tal. Então sonhos acontecem e eu tenho comigo, irmãos, que o sonho, quando é de Deus, você acorda de manhã, você não esquece de detalhe por detalhe do sonho. E eu vou contar para os irmãos um testemunho que aconteceu comigo. Eu estava morando no Idirene e eu tinha um chevetinho branco, no ano de 86, foi no ano de 95, mais ou menos, então ele não era muito velho, ele tem lá uns 9 anos, 8 anos. Mas eu tinha um chevetinho muito bom e eu trabalhava na Ponto Mais. Eu trabalhava na Gráfica Manchete. E eu tive um sonho na sexta-feira para amanhecer no sábado, que eu estava andando numa rua. Deus não me mostrou a rua que era, mas era uma rua de asfalto, e atrás eu vi um caminhão, um 608, com 4 jovens dentro desse caminhão, com um som alto, pulando dentro do carro, sacudindo, e o caminhãozinho vinha assim, e numa velocidade atrás de mim. E na minha frente tinha um caminhão Mercedes e um engarrafamento para frente. Não era engarrafamento porque não estava andando, mas bastante caro. E de repente esse caminhão pisa no freio, para mim não engavetar embaixo desse caminhão, no sonho. Eu segurei no freio. Quando eu seguro no freio, esse 608 veio e deu na traseira do meu Chevette, e fiquei eu quase prensado entre a lataria, mas saí dali sem nenhum ferimento. Tá, de manhã eu acordei e lembrei detalhe por detalhe do sonho, orei a Deus, pedi que Deus me guardasse.